Eu acho que no seu consultório, Liz, muita gente que desmaia deve achar que teve uma crise, né? Então, Eu não sei se isso é comum. É muito comum, mesmo tanto pacientes como, às vezes, profissionais que não são especialistas. E isso não é incomum, porque esse diagnóstico diferencial ele não é tão simples. As perdas de consciência, muitas vezes a gente pega em pacientes que chegam no pronto-socorro que tiveram uma perda de consciência e muitas vezes é um quadro neurológico, foi uma convulsão, foi uma epilepsia. Mas muitas vezes, quer dizer, na maior parte das vezes, é uma síncope. Então, se a gente pensar em porcentagens de causas de perda de consciência, as primeiras causas que são síncopes, que são a diminuição do fluxo para o cérebro, né, a causa primária, e aí a gente vai pesquisar o que levou a essa diminuição de fluxo. As primeiras causas são as causas de quedas de pressão, né? São ou as síncopes reflexas, ou as hipotensões ortostáticas, as hipotensões posturais. Depois vem as causas cardíacas, responsáveis por em torno de 10% dos quadros, que podem ser causas desde arritmias, quando o coração bate muito rápido ou muito devagar, né? A gente chama de taquicardias ou bradicardias, ou causas estruturais. O coração ele já tem uma alteração, seja porque ele já teve um infarto e tem uma cicatriz e proporciona ter arritmia, seja porque ele tem uma doença que faz o músculo do coração ficar espessado, como na cardiopatia hipertrófica, e eu tenho uma obstrução na saída do sangue pelo coração. Seja porque eu tenho uma doença valvar, por exemplo, uma estenose aórtica, então a válvula que sai do coração, a abertura pode ficar espessada e dificultar a saída do sangue. Isso também é uma causa de síncope. Outra causa presente na emergência são os tromboembolismos pulmonares, né? Os TEPs, né? Quando eu tenho um coágulo que obstrui a circulação para os vasos pulmonares. E isso também, agudamente, quando esse coágulo impacta, eu posso ter uma desmaio, síncope. Né? Então, por tudo isso que a gente está falando, esse diagnóstico ele é muito amplo. E muitas vezes esse diagnóstico não é simples. A gente tem estudos aí longitudinais e com grupos de especialistas, inclusive com pessoas especializadas em síncope, e em torno de 30% a 35% dos casos eu não consigo fechar um diagnóstico. Eles saem como síncope inexplicada. Depois eu acho que você vai me perguntar, Sim. A gente vai falar um pouquinho mais como fazer isso, mas o que acho que de mensagem que é importante é que as perdas de consciência e a síncope especificamente, elas têm um diagnóstico amplo e que nem sempre isso é fácil de definir, mesmo para o médico especialista em síncope, né? As causas neurológicas respondem por em torno de 6% dos casos. Quer dizer, a minoria dos casos, né? É a minoria dos casos. E eu acho que isso, o papel aqui do podcast de vocês e essa oportunidade, é importante divulgar essa informação, porque muitas vezes, eu acho que é neurológico e acaba tratando... eu acho que foi uma crise, né? Como anticonvulsivantes, né? Porque é uma epilepsia e, na verdade, não é. Né? E é importante a gente fazer essa diferenciação de síncope, porque tem quadros benignos, né? Então, as principais causas e que acontecem em pessoas jovens, a maioria dos casos são por quedas de pressão, por síncopes reflexas. Mas tem causas que são potencialmente letais, né? Potencialmente associadas com risco de morte súbita, como algumas causas arrítmicas. Você vai falar daqui a pouquinho para a gente. Falo. E o nosso papel é tentar diferenciar, e aí a gente abre um arsenal de investigação que começa com uma história clínica muito bem detalhada. Eu não sei se vocês dois concordam na história clínica detalhada que você
tirar a informação de quem viu é muito importante. É muito importante. E tirar a história do pródromo, do que aconteceu antes, qual situação você estava, o que você sentiu. Porque muitas vezes as pessoas chegam, eu desmaiei, doutora. E aí, isso não quer dizer muita coisa. E às vezes eu falo, eu acho que eu estou sendo um pouquinho chata, porque eu volto na história algumas vezes, porque o paciente às vezes fala, mas que detalhe você está querendo? E o detalhe é muito importante. Porque eu brinco que as pessoas que trabalham, os profissionais de saúde que trabalham com síncope, eles são detetives. Então, a síncope ela acontece num momento, e às vezes a hora que você chega no pronto-socorro, tudo já passou. Então, ou você chega no consultório do cardiologista ou do neurologista, já está sem sintomas. Às vezes são questões de poucos minutos, às vezes segundos, né? Então a hora que você chega para avaliação, você pode fazer e muitas coisas vão estar normais. E essa história rica, a gente pode conversar um pouquinho depois, vai ajudar nesse diagnóstico diferencial que é tão importante para eu selecionar quais são os pacientes que necessitam de um tratamento específico, que tem risco de morte súbita, de diferenciar os quadros benignos, que também podem, né? Mesmo os quadros benignos, às vezes, se você cai, se machuca e bate a cabeça, pode se tornar um grande problema. Mas como reconhecer, como evitar, então... Eu acho que o ouvinte até agora estava pensando assim, se descartou convulsão, síncope é uma besteira. Não é tão... O quadro não é tão benigno como você está pensando até agora. Você vai ver daqui em diante que é uma coisa perigosa. Fala, Edson. Então, resumindo para o público que nos assiste, o desmaio, síncope, ele pode ser bem benigno, porém, existe uma porcentagem dos pacientes em que tem causas por trás e, dependendo da causa, traz risco de vida para o paciente. Isso significa que síncope é apenas um sintoma. Síncope é um sinal clínico, é um sintoma. E esse sintoma, esse sinal clínico chamado desmaio, síncope, ele tem inúmeras causas. Portanto, se a pessoa tem um desmaio recente, e nunca procurou um médico, nós recomendamos, primeiro, não subestimar o desmaio, mesmo estando bem. Procure o seu médico para que a história seja feita e o médico que vai analisar se o seu caso é um caso mais importante, com risco maior, ou um caso sem risco nenhum e há necessidade de orientação. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, em relação ao desmaio, o segundo ponto é que quando o paciente desmaia, nós que fazemos consultório, que atendemos paciente, nós estamos cansados de ver o próprio paciente subestimando essa ocorrência. O próprio paciente achando que não foi nada, o próprio paciente que não quer ir para o hospital, principalmente os idosos, não querem ir para o hospital. Só foi um mal-estar, uma bobeira. É verdade, é verdade. A família quer levar para o hospital, mas o próprio paciente não quer. E quando chega no hospital, o paciente não quer ser investigado, né? Principalmente os idosos. E você, Edson, tocou num assunto muito importante, que são a subestimar, por exemplo, quedas. Então, quedas em idosos. O paciente não lembra como caiu, não lembra que se tropeçou num tapete. Não. E muitas vezes quedas, principalmente em pacientes idosos, podem ser uma síncope. Exatamente. Né? Então, às vezes a pessoa fratura um fêmur porque caiu, ou tem quedas de repetição, acaba indo por o ortopedista tratar, mas não se lembra, mas por que eu estou caindo? Né? Não tem uma causa óbvia de queda, eu preciso investigar. Porque muitas vezes pode ser uma hipotensão postural ortostática. E quebrou uma perna. Né? E quebrou uma perna.
né? E ainda bem que às vezes é só uma perna, porque às vezes a gente pega quadros dramáticos de ter traumatismos cranianos, né? Então, principalmente nos pacientes que não conseguem perceber uns sintomas antes. Então, é muito importante valorizar e investigar, porque a gente consegue, muitas vezes, prevenir. Edson, rapidamente, quem viu alguém cair, viu o quê? Para diferenciar uma crise de uma síncope. Bom, nós temos que prestar atenção como foi esse apagão, se houve sintoma previamente, né? Se houve sintoma previamente, prestar atenção nos sintomas neurológicos, por exemplo, se o paciente falou que estava enxergando estrelinha, luz, se houve contração da musculatura do rosto, contração da musculatura das mãos, se entortou o corpo antes, né? Porque esses sintomas acabam sugerindo mais a parte de crise convulsiva, né? E os sintomas que a Liz pode falar são sintomas pré-sincopais, né? Isso, o mais frequente, os pródromos.